Olá, família! Meu nome é Carmin, eu sou líder do Ministério de Formação Acadêmica da Igreja Cristã da Família. Estou muito feliz de estar aqui, porque nós estamos iniciando um projeto maravilhoso, que é o Projeto Educação em Foco, que trará diversos temas para ajudar nessa educação de filhos, trazendo os desafios e ideias muito práticas para auxiliar você, pai, nessa jornada tão importante que é formar os filhos. Olá, vamos entrando? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Tereza, também líder do Ministério de Formação Acadêmica da Igreja Cristã da Família, e hoje te convido a participar conosco do primeiro episódio da temporada Educação em Foco. Vamos entrando? Conversas em Casa, Educação em Foco. O primeiro episódio da temporada vai ser sobre terceirização na educação dos filhos. A terceirização faz parte das famílias. Quando a terceirização se torna prejudicial na educação dos filhos? Quais os possíveis danos de excesso da terceirização? Quais soluções podemos trazer para ajudar e orientar os pais? Teremos muitas soluções e muitas dicas práticas, porque é um alerta, ainda dá tempo de você educar seu filho. Eu quero apresentar aqui hoje com vocês a Milena Cairoli, ao meu lado. Ela é uma mulher cristã, dedicada, casada com o Júlio e mãe de 2 filhos. Ela tem uma carreira sólida como secretária executiva de multinacionais. Além do seu comprometimento com Milena é ativa na nossa Igreja Cristã da Família, no Ministério de Formação Acadêmica. E ela tem uma paixão por ajudar os outros a crescerem. Eu quero apresentar também a vocês a Adriana Friso, professora de Educação Infantil, Ensino Fundamental. Ela atuou nos colégios Instituto Presbiteriano Mackenzie, Centro Renovo de Educação. Também atuou na Rede Municipal de Ensino por 35 anos. E ela é a líder de todo o Ministério Infantil Geral e local das Igrejas Cristãs da Família por 40 anos. Quero apresentar a Aline. Ela é casada com o Kleber, é orgulhosa mãe de Felipe, de 22 anos, de Laura, de 19, e há 12 anos entrou no mundo da educação, onde tem o privilégio de trabalhar com educação por princípio no Centro Renovo de Educação. Ela é coordenadora pedagógica e vai nos falar muito sobre as famílias e a escola. E é com muita honra que eu vou falar sobre a Leslie. Leslie é filha do Deus Altíssimo, esposa, casada há 25 anos e mãe orgulhosa de 3 filhos abençoados. Ela tem servido o Ministério Infantil há 29 anos. E ela é co-líder do Ministério Infantil, Ministério de Discipulado e Aconselhamento na Igreja Cristã da Família do Butantã. Ela vai nos ajudar como psicanalista clínica com base cristã, que tem atendido muitas famílias. Então, vamos lá. Quero começar com uma mãe aqui. Me diga, Milena, como tem sido a sua vida com a sua carreira profissional e cuidando dos seus filhos? Então, a minha vida inteira, eu comecei a trabalhar com 16 anos, então quando eu casei e tive filhos, continuei trabalhando e com certeza tive que terceirizar algumas coisas normais, a gente terceiriza mesmo. Mas, então, por exemplo, eu trabalhava o dia inteiro e aí meio período os meus filhos ficavam na escola, no outro meio período ficavam com a mãe, com a minha avó, com a minha mãe, né? Então, assim, eu acho até legal a gente trazer essa questão, porque hoje é a realidade de muitas mães, né? E a gente fica com um pouco de culpa, com peso na consciência. Então, assim, eu gostaria de trazer esse assunto realmente, porque eu gostaria de saber qual é a solução, como que a gente pode trazer de volta o tempo de qualidade com os nossos filhos, né? Você utilizou o tempo integral nas escolas? Eu queria perguntar para a Aline, que representa aqui as escolas e a educação por princípio. Muitos filhos usam desse recurso, que na verdade, como é essa percepção para você que tem visto a necessidade das famílias e trabalha com um período integral?
Sim, hoje as famílias elas têm uma necessidade, né, muitas das vezes de deixá-los num período integral, e aí cabe à escola sempre sinalizar e orientar, né, o momento, assim, o que cabe à escola de fazer pelo aluno e o que cabe à família. Né? No momento que você recebe a família na escola e ele apresenta a necessidade, é importante deixar claro qual é o meu papel como escola, como eu vou servi-lo, mas também eu trazer para essa família qual será o papel dele, né? Então, quando a gente traz isso com muita clareza, a gente consegue fazer um trabalho de qualidade, sinalizando que isso é para proteger a própria criança, né? Porque quando a gente começa a fazer como escola aquilo que cabe à família, né, a gente percebe que questões emocionais podem começar as crianças podem começar a ter esse tipo de situação, né? Então, eu posso te dar um exemplo. A gente sempre sinaliza da importância de sempre procurar buscar a criança no período que foi colocado pela escola. A gente percebe que nos atrasos, a gente entende que uma vez ou outra, tudo bem, mas um atraso que sempre é recorrente, isso gera no coração da criança, muitas vezes, uns sentimentos que não são bons, né? Então, a gente já teve situações de crianças que tiveram que passar por essa situação de muito atraso e é real um sentimento de abandono, né? Então, a gente sempre sinaliza sobre essas questões, a gente sinaliza também sobre uma rotina, que é tão importante você ter uma rotina em casa, porque isso vai refletir na escola. E eu vou te exemplificar. Uma criança que não tem uma rotina de sono, que chega na escola sonolenta, né? Aí a gente sempre sinaliza, olha, o teu papel, o que cabe à família é montar uma rotina de sono para que na escola ela não tenha essa necessidade. Então, a gente começa a sinalizar. Esse é o papel da escola. Sinalizar, porque às vezes não é uma questão que a família, às vezes ela nem está percebendo que ela está fazendo isso, né? Mas cabe à escola, olha, sinalizar, né? Olha, vamos ver uma rotina de sono, né? Vem buscar ele no horário, não deixa que... E é muito real, que eles vão vendo as crianças indo embora e ele vai ficando. Gente, isso é terrível para essa criança, né? Então, o papel da escola é, primeiro, saber o que a família espera da escola, a escola colocar o que cabe a ela fazer e, ao longo do período, ir sinalizando e colocando, olha, vamos por aqui, né? Cuidado com essa situação, porque é um papel também de servir essa família, de como ela vai lidar com essa situação. E é sempre muito positivo, né? Quando a gente coloca, por exemplo, fazer com que a criança durma no horário, para que ela tenha um período de descanso, muitas das vezes o pai não sabe o impacto que vai ter dentro da escola. Lição de casa, né? É uma proposta da nossa escola. Então, realizar essa lição de casa com essa criança, mostrar a importância, o quanto essa criança ela vai ficar feliz em esse compartilhamento do conhecimento fora da sala. Também nós sinalizamos quando não tem um comprometimento de fazer essa lição com os pequenos, a gente sempre sinaliza, né, que é o teu papel, sentar com ele e fazer essa atividade. Então, como escola, a gente sempre vai trazer a importância de sinalizar qual é o meu papel como escola e o papel da família. É interessante que nós estamos sentados aqui, cada uma numa cadeira diferente. E nessa sociedade, cada dia mais, as pessoas não sabem que cadeira ocupar. Então, tem a mãe, tem a família, tem a escola e tem a igreja. Eu queria te dizer que você primeiro, honrar o Ministério Infantil, que você está há 40 anos e que você deve ter observado tanta mudança de comportamento, tantas influências, porque quando você começou nem tinha a internet, assim, do jeito que é. Então, como é essa terceirização no Ministério Infantil? Então, Ana Beatriz, no Ministério Infantil, em primeiro lugar, né, a gente precisa resgatar qual a missão, né, e a visão do Ministério Infantil. Juntamente com a família, proporcionar para a criança um ambiente agradável, onde ela possa aprender a palavra de Deus,
mas sempre em conjunto com a família. Então, a família, ela é o primordial. A igreja, ela só vem completar aquilo que a família fez durante a semana. Então, é importante a gente destacar isso, tá? Porque muitas vezes os pais acham que todo o ensino tem que vir do Ministério Infantil. E, na verdade, não é. A família que fica a maior parte do tempo e a escola também, né? As crianças permanecem um bom tempo ali. Então, no domingo, se você for ver, nós temos 2 horas somente para ficar com as crianças. Então, é muito pouco tempo. Então, na verdade, nós precisamos o quê? Incentivar os pais a fazerem com os filhos esse culto familiar. Por quê? Porque quando chegar no domingo, a criança ela já vai estar pronta para receber e solidificar aquilo que ela já teve em casa e também confrontar, né, com as questões dela no dia a dia. Na verdade, você está trazendo uma coisa muito prática, que é cuidar durante todos os 7 dias. A igreja é uma ferramenta extraordinária para ajudar todas as famílias, a escola, mas ela não pode fazer sozinha. O que a terceirização nos não qualifica, não ajuda, se você entregar tudo para a escola fazer, tudo para a igreja fazer. E como é que você tem visto isso? Como são as famílias cristãs na terapia, Leslie? Como é que tem chegado para você nesse sentido? O que eu percebo bastante com os atendimentos e até aconselhamentos dentro, né, da nossa localidade, e que vocês reportaram aqui bastante, tanto na escola quanto igreja, é sobre tempo de qualidade efetivo dentro da casa, dentro das famílias, né? Porque a responsabilidade da educação é dos pais. Muitas vezes, eles se perdem nesse contexto e terceirizam, né? E ficam acomodados nessa cadeira sem perceber o risco, os sintomas que o próprio filho vem mostrando para eles e acabam chegando na terapia, né? Crianças ansiosas, crianças muitas vezes depressivas, por causa da falta dessa presença. Então, o que eu sempre digo, estejam presentes, presente mesmo, a sua presença esteja ali no presente, né? Essa presença genuína, de eu vou sentar para fazer a tarefa da escola com o meu filho, eu vou estar integralmente ali. Eu vou esquecer o celular, eu vou deixar ele de lado, eu vou evitar as notificações, eu vou desligar a televisão e vou realizar a tarefa da escola junto com o meu filho. Eu não vou fazer por ele, mas eu vou fazer junto. Transforme esses tempos, né, que a gente tem. A gente até tem algo que a gente chama janela do tempo, que é quando você está ali na sua rotina e, de repente, acontece alguma coisa que saiu fora, não deu certo no seu horário, você fica com aquela janela livre. Aproveite esse tempo com ele. Vou dar um exemplo. Foi ao médico. Esse médico atrasou. Está ali, 40 minutos atrasado. Enquanto você aguarda nessa recepção, tem esse momento, essa janela de tempo, aproveite com essa qualidade de tempo ali com ele, converse, conheça o seu filho. O que a gente mais vê hoje é que os pais não conhecem, não sabem o que eles gostam, não sabem o que eles estão sentindo. Então, a minha orientação quanto aos atendimentos que eu realizo, e mesmo os aconselhamentos, é essa presença genuína, tanto igreja quanto escola, para que os pais estejam presentes no presente. Isso tem grande valor. Incrível você falar isso, porque como família, muitas vezes as pessoas não têm nem intimidade. Exatamente. Falta intimidade, não é? Exatamente. E aí, quando você vai fazer uma lição de casa, você vai ter um tema de um assunto para conversar. Eu me lembro que quando meus filhos entraram no Centro Renovo de Educação, nós fomos evangelizados pelas lições do Centro Renovo de Educação. E isso, porque a gente vê nas redes sociais 10 tópicos para você conversar com seu filho. Olha que paradoxo, nunca teve tantos aplicativos de conversa
de comunicação e tão pouco assunto. Você percebe isso no cultinho? As pessoas querendo ter uma... Os pais têm acesso a saber o que está sendo dado no cultinho? Ou eles depositam, terceirizam? Como é isso para você? Então, Ana Beatriz, geralmente eles acabam depositando, né, o filho. E muitas vezes eles esquecem de perguntar, né? Perguntar o que a criança aprendeu, ou mesmo questionar a professora, né? Em sala de aula ali, né? Eles têm esse acesso, Adri? Sim, o acesso é livre, Ana Beatriz. Mas, às vezes, falta um pouco mais de iniciativa para querer saber, querer conhecer, né? Aquilo que está sendo dado. Nós, como igreja, o que nós fazemos? Nós procuramos, então, por exemplo, foi contada a história do rei, então as crianças vão lá, saem com a coroa. Então, qual seria a atitude desses pais, né? É questionar, é valorizar, né, esse momento, para que fique marcado no coração da criança. Eu vejo assim, a gente sabe que vários estudos dizem que a criança ela é marcada nos anos iniciais dela. Então, se a criança está desde pequena ali na igreja, isso vai ficar marcado no coração, né? E quando ela crescer, nada vai abalar. Mesmo que ela saia, ela vai retornar. Então, assim, é importante que a igreja marque isso, tenha esse marco, porque eu fui marcada. E quando há aquela marca do Espírito Santo, ninguém tira, né? Então, isso é importante para que os pais entendam que aquele momento do filho ali na igreja, ele só vai concluir aquilo que foi feito em casa, né? Porque às vezes os pais podem achar, mas eu vou colocar meu filho lá, a igreja cumpre todo o papel. E a igreja... Ou a escola cumpre todo o papel. Sim, e aí... Na verdade, não é esse, né? O Ou objetivo. a terapeuta vai resolver os problemas. O que nós estamos vendo aqui é que nós precisamos aprender a nos comunicar. Você sabe, Ana Beatriz, que a Adriana estava falando e eu lembrei que Deus me deu uma estratégia quando o meu filho era pequeno. Então, quando a gente ia para a igreja, eu fui do Ministério Infantil, enquanto ele estava no Ministério Infantil. Depois, quando ele foi para os adolescentes, eu fui para o Ministério de Adolescentes. Então, agora ele é jovem, ele toca, então eu sempre estou nos ensaios, sempre estou com eles, e assim também com a minha filha, né? Então, Deus foi me dando algumas estratégias, mas o que eu queria ressaltar aqui também é que, claro, que nós como família, nós terceirizamos muitas coisas. Médico, por exemplo, é uma terceirização. Você colocar numa aula de natação, numa aula de inglês, é uma terceirização. Mas o que eu acho importante é que a gente tem que ter uma aliança. Então, quando você tem essa aliança, você não joga a responsabilidade no prestador de serviço. Claro, você não tem a expertise de um médico, de um professor de natação, de um professor de inglês, mas você vai acompanhar o seu filho. Você vai, quando ele chegar em casa, você vai, por exemplo, numa aula de inglês, como a Leslie falou, vamos conversar em inglês 5 minutinhos, né? Então, assim, são estratégias que foram dadas assim por Deus mesmo, né? E eu acho que isso faz efeito, porque realmente nós nos sentimos, eu como mãe posso dizer que apesar de sempre estar muito perto dos meus filhos, nós sentimos uma culpa muito grande pelo fato da gente precisar trabalhar e ter que deixar os filhos, né, ou período integral na escola, ou meio período com os avós, com os tios, com a babá, e isso é uma coisa que eu acho que afeta muito principalmente as mães, né, que são aquelas que acolhem. Claro, os pais também ficam, né, mas o papel do pai, ele tem um papel mais de provedor, e a mãe tem aquele papel de estar cuidando dos filhos mesmo, né? Então, eu acho que isso traz um peso. Como é isso, Leslie? Sem dúvida nenhuma, né? É a culpa materna.
que a gente chama. Atávica, né? Exatamente. A culpa, ela acaba gerando um sentimento de recompensa nessa mãe. Então, eu preciso recompensar o meu filho. E muitas vezes, como que essa mãe e esse pai vai recompensar? De formas que o filho nem necessita. Presentes, viagens. Não que isso não seja bom, é bom. Né? Quando que uma viagem? Isso é maravilhoso, desde que construída junto com eles. Tragam eles, vamos aqui, vamos construir nossa viagem, como vai ser, aonde, o que faremos, tempo de qualidade. O que faremos. Então, o que eu gostaria de deixar aqui, Milena, né, como mãe aqui, é que preste atenção nesse sentimento de recompensa e use isso a seu favor. Tá? Porque a gente acaba gerando esse sentimento, estou endividado aqui, estou em dívida com meu filho. O que eu posso fazer agora? É natural e é muito comum que nós, mães, principalmente, sentimos isso, né? Essa culpa de não estar presentes ali. Mas muitas vezes é uma necessidade. E agora eu queria trazer um alívio aqui, porque às vezes tem mamães que estão dentro de casa. Elas não saem. Às vezes o papai e a mamãe estão presentes fisicamente em casa, mas não genuinamente. Não tem o tempo que eu estou dizendo aqui, reforçando. Não passam esse tempo, não dedicam esse tempo para com seu filho. E isso importa, isso é de muito valor. Milena e a todas as mamães, lembrem-se do valor que vocês têm. Isso é muito importante. Isso vai fazer toda a diferença nesse olhar desse filho, nessa construção de identidade dele, que é tão importante. A Adriana disse aqui, nessa construção dessa primeira infância, é ali que nós somos marcados mesmo, em todos os sentidos, nas 3 esferas, corpo, alma e espírito. Então, estejam atentas. E controlem a culpa. Essa culpa é um sentimento que vem mesmo, mas a gente domina. Nós precisamos estar no controle. Tá? Identificando, estou sentindo culpa, por quê, o que aconteceu e o que eu posso fazer para melhorar. O que eu posso fazer de investimento no meu filho, como tempo de qualidade para essa culpa aliviar. Intencionalidade. Intencionalidade. E uma coisa que eu aprendi na Educação por Princípio, que foi sensacional na construção da minha família, celebração do aprendizado. Pequenas celebrações, pequenas coisas que você pode falar, nossa, ele não fazia isso sozinho, agora ele faz. E isso nós continuamos celebrando, mesmo com filhos adultos, mesmo é um tempo de construção de memoriais. E eu quero deixar essa dica aqui mesmo. A terceirização, você vai perpassar por toda a sua vida necessitando uns dos outros. É necessário uma vila inteira para educar um ser humano. Por isso temos aqui a igreja, temos aqui a terapeuta, temos aqui a escola e temos as famílias umas às outras falando como você pode me ajudar. O que o Centro Renovo de Educação pode ajudar para uma família que não sabe nem por como começar? Quando eu cheguei no Centro Renovo como família nova, eu não sabia como fazer. Como vocês têm dado o apoio, o suporte nessa terceirização? Porque às vezes fala assim, vou contratar uma professora para ajudar. Uma terceira... Quem vai ajudar meu filho? É o pai e a mãe. Sim, eu acho que a comunicação. Quando nós recebemos essas famílias, né, que têm interesse em trazer, em conhecer a Educação por Princípio, ter os seus filhos lá, esse primeiro contato, essa primeira conversa é que vai nortear o que vai ser feito, né? Então, existe um desejo das famílias, né? Eles chegam desejosos, querendo a Educação por Princípio, aquele colégio, ouviram falar, né? E esse primeiro contato, o que você precisa? Como eu posso te servir? É a nossa primeira abordagem. E aí o pai, ele coloca a necessidade dele e nós vamos dizendo, né, para ele, olha, pai, eu vou conseguir te servir, né? Seria melhor se fosse assim. Eu vou te dar um exemplo. Eu já tive famílias que chegaram na escola e falaram assim, eu preciso retirar o meu filho 8 horas da noite. Eu falei, eu não posso te servir. Né? Não só por uma questão da instituição, mas é porque eu entendo que nesse momento ele tem que estar com você, entende? Então, essa comunicação, né, facilita tudo o que cabe a mim e o que cabe a ele. Mas tudo bem, ele entrou na escola, está lá, né, e começou a acontecer situações ao longo desse percurso. Comunicação, aliança.
Porque se ele já está na escola, eu firmei uma aliança com ele. E essa aliança... Desculpe te interromper. A aliança é muito diferente de contrato. Diferente. Queria que você falasse isso, porque às É vezes na diferente. terceirização, a pessoa, eu contratei uma escola que eu estou remunerando e eu quero esse serviço. Uhum. Mas a educação, por princípio, É você além. está aliançado. Sim. Ela falou como família, e eu queria que você desse esse conceito. O que, Sim. que é estar aliançado como família? É muito além do contrato, né? Isso. Eu me comprometo em ajudá-lo, né? Eu me comprometo em caminhar junto na educação em vários aspectos: acadêmico, espiritual, né? Emocional e físico, né? Então e aí eu deixo claro para ele o que vai ser feito pela escola. Então nós temos uma visão, nós temos uma missão. Isso precisa ficar claro para esse pai. Né? E depois de de tudo que é colocado, ele tem o direito de querer fazer aliança ou não. Né? Eu já tive famílias que falou: você não me atende, eu preciso que o meu filho saia daqui às 20 horas e que ele já tenha jantado. E banho tomado. Eu falo: desculpa, mas eu não vou conseguir te atender. Né? Então, a comunicação vai facilitar, né? Vai facilitar essa aliança, vai ser o que vai definir se iremos fazer uma aliança ou não. Então, esse primeiro contato, nós não abrimos mão, nós queremos saber quem é a família que vai entrar. Porque se tratasse só de um contrato, assina aqui e aí agora nós seguimos. Não, nós precisamos conhecer qual é a necessidade dessa família. Essa é uma terceirização, não é, Aline? Porque o Centro Renovo de Educação está debaixo do guarda-chuva da Igreja Cristã da Família. E nós fomos muito alcançados como família. Quando nós chegamos, e existe um corpo de professores que oram e intercedem por todas essas famílias. Sim. E que a escola, na verdade, é um papel até como a igreja. Passa 5 dias da semana lá com os nossos filhos. E nós fomos muito abençoados. Tem oração dos pais, não tem? Como é isso? Tem o devocional com os pais toda sexta-feira, né? Nós temos um devocional com as famílias. Amanhã, inclusive, vai ser presencial. Então, porque ele acontece, na maioria das suas vezes, online. Então, é importante a gente ter esse primeiro contato, esse primeiro colocar para ele o que, de fato, o que eu vou fazer. E aí ele tem essa decisão de ter ou não. Mas, voltando ao que a Leslie falou sobre tempo de qualidade, o que a gente observa, muitas das vezes, sobre esse tempo tão precioso, isso para nós é muito claro, porque a gente lida diretamente com os pequenos, né? Falando dos pequenos, porque também tem a terceirização dos maiores, né? Dos pequenos, muitas das vezes, aquilo que é colocado como tempo de qualidade falas simples. Não é eu fui para a Disney com meu pai. Não é eu fui no shopping. Não. Olha, você acredita que hoje eu lavei o carro com o papai? Então, coisas assim. Eu ajudei a mamãe a fazer o bolo, né? Então, assim, tem a questão da recompensa. Nós temos o dia do brinquedo, né? E nesse dia do brinquedo fica muito evidente essas questões do quanto essas crianças elas têm essa recompensa através do presente. Mas, às vezes, o que chega lá e o que é mais precioso para eles não é o brinquedo eletrônico que anda, que fala, né? É uma naninha, né? É uma coisa pequena que tem o cheirinho da mamãe, né? Então, para a gente, para nós como escola, fica muito claro, né? O que o tempo de qualidade pode fazer. É real a necessidade das famílias hoje trabalhar, é real, né? Agora, o que eu estou fazendo como família para que eu tenha e conheça o meu filho? Uma das questões que a gente percebe, por exemplo, é quando nós chamamos a família para pontuar um comportamento da criança. E é muito difícil quando você ouve da parte das famílias: mas ele não é assim. Não, esse comportamento... E aí, a gente, então, mamãe, nós... né, ajudamos ali. E traz tanto alívio quando você coloca, porque eles estão em formação. Isso é fato. Mas quando você coloca uma necessidade da criança e a família, eu sei, eles estão precisando sim, eu estou aqui.
é uma mãe que tem tempo de qualidade, que conhece o seu filho. Né? Agora, Adriana, nem todas as pessoas que estão no cultinho, no Ministério Infantil, nem todos estão numa escola cristã. E como é essa terceirização? Porque a ansiedade dos pais é, eles vão resolver isso tudo em 2 horas no domingo. Como é isso? Como vocês lidam com... Como vocês podem ajudar essas famílias? Então, Ana Beatriz, a gente lida com muita naturalidade, porque a gente sabe da dificuldade das famílias, né? Então, assim, a criança ela chega lá no domingo, certo? Cada um tem as suas características, tem a sua personalidade, e a gente sabe que muitas vezes determinadas coisas aparecem ali para nós, né? E aí eu vou aproveitar, né, a falar dessa questão um pouquinho da disciplina, né? Porque geralmente a gente vê que a parte da disciplina entra muito nessa questão, porque muitas vezes o pai coloca a criança ali e a criança dá um baita de um trabalho. Só que a gente não pode esquecer que nós somos igreja, nós não somos escola. Escola é Muito escola, diferente. igreja é igreja. Né? Então, a nossa abordagem ela é um pouco diferente de uma abordagem que seria na escola. Não que não vá acontecer a abordagem, ela vai acontecer. Mas o mais importante de tudo isso é a aliança com as famílias. Então, se determinada situação ocorreu, o que eu vou fazer? Eu vou abordar o pai, vou conversar com o pai. Então, eu acho que essa parte é muito, muito importante, porque se não houver essa aliança, né, do pai com a igreja, nós vamos ter dificuldades, né? Nós já tivemos várias situações, mas todas foram bem-sucedidas, porque quando a família entende que ela precisa de ajuda, que ela precisa, porque isso vai mudar o comportamento do filho, então as coisas se dão bem, né? É que eu acho que às vezes a gente percebe, né? A escola, muitas vezes você quer transferir a escola para a igreja, e não é assim, né? Então isso você tem que deixar claro para as famílias. São os papéis, né, Leslie? É muito claro assim, Exatamente. o que a escola faz, o que a igreja faz, mas sobretudo o que a distintos, família né? tem que fazer. Então, como que você lida com isso quando as pessoas chegam e até falando, puxa, a igreja não cumpriu, eu terceirizei para a igreja, eu terceirizei para a escola, e fica nesse ambiente de quem vai cuidar dessa história? Como é que você lida com isso? Eu sempre trago, né, esses pais, porque quando a gente é procurado é para o filho, né? No caso aqui de família, então o filho está com uma necessidade. Primeira coisa, eu trago os pais e mostro para eles e tento entender todo esse contexto e sinalizá-los para que eles enxerguem o quanto é importante, primordial, a valorização da família em primeiro lugar. Né? Esse tempo de família juntos, essa construção. Porque senão vai ficar culpada mesmo. A escola não é competente, a terapeuta não é competente, a igreja não cumpre a função. Então, eles sempre acabam, né, indo por esses caminhos. Então, eu tento trazer essa clareza para eles, de identificar, para que eles encontrem isso, sabe? De identificar o que está acontecendo dentro da minha casa, que eu não estou alcançando, eu não estou acessando esse coração. Isso é muito importante. Então, assim, ter a família em primeiro lugar é prioridade. Né? Sabe, É o plano original de Deus. É o plano original, não isso mesmo. Então, assim, quando eu tenho como prioridade a minha família, eu tenho tempo. Eu tenho tempo de qualidade. Sabe o que eu tenho notado? Nós vamos nos restaurantes e vemos muitas famílias reunidas nos restaurantes e as crianças com o celular. Eu ia falar isso, Ana Beatriz, porque eu, por exemplo, na minha casa, eu tenho muita dificuldade com relação a isso. Primeiro porque eu trabalho 3 dias por semana home office. Então, eles me veem também na frente do computador o dia inteiro. E quando eu não estou no computador, eu estou no celular resolvendo algumas coisas.
do meu trabalho. E aí eu fico pensando, na escola eles também estão na tela, porque hoje em dia, pelo menos no CRE, nós temos o Chromebook, né? E aí chega em casa, vai fazer a lição. A lição é no celular, a lição é no Chromebook, a lição é no computador. Então, eu tenho uma grande dificuldade para tirá-los da frente do celular, da frente da tela. Como pode ser resolvido isso no cotidiano, no dia a dia? Porque eu trouxe o exemplo do restaurante, porque é na mesa. E muitas famílias não sentam na mesa. Exatamente. Os índices, existe uma pesquisa de que famílias que não têm tempo de mesa, porque foi sendo retirado, cada um come no seu horário, cada um faz uma coisa, e muitas crianças, muitos jovens, muitos filhos não têm paciência de esperar o outro terminar de mastigar. E isso é um exercício cotidiano, de todos os dias. Você não pode terceirizar, falar assim, come aí, né? Então, como que ir na mesa é a comunhão? É o hábito. Hábito. É a construção de novos hábitos, se essa família não tem, não possui. Então, essa orientação é tão importante, né? Porque para muitos é tão simples eu ter esse tempo de mesa, que seja no almoço ou no jantar, mas que você priorize um tempo de café da manhã, mas que você priorize um tempo de mesa, porque é na mesa que eles se sentem à vontade para conversar sobre o dia, e não fica aquela coisa maçante, muitas vezes, de pegou o filho na escola, como foi a escola hoje? Ah, foi boa, mamãe. Acabou. Fim. Não, o tempo da mesa é esse tempo que a gente constrói. A gente precisa construir memórias afetivas, olfativas, sabor, saber, é fundamental. E eu queria dizer assim uma coisa, que eles no restaurante, na tela, eles só reproduzem o que eles vivem. O que eles vivem. E muitas vezes eu vejo que a escola encaminha para um terapeuta, para um fono, para um físio, para isso, como se eles fossem resolver o que nós, como família, não demos conta. É porque muitas vezes fica caracterizado como vício. Ah, meu filho está viciado. Ah, meu filho não sai do quarto. Ah, meu filho não sai do videogame. Tá, vamos incluir todas as telas aí. E, na verdade, não é isso que está acontecendo. Essa criança precisa ser motivada. Ou então você olha lá e ele fala assim, nossa, como meu filho é preguiçoso. Não, às vezes falta motivação. O que eu vou fazer aqui hoje? O que eu vou ter aqui hoje? Entende? Então, você precisa proporcionar esses momentos, né? E pode ser esses do nosso cotidiano. É cozinhar junto, é lavar um carro com o pai junto, é bater um papo, é jogar um jogo. Né? A gente jogava tanto antigamente, porque não tinha aqui o celular. Então, é trazer esse filho para essas construções, essas pequenas coisas, essas pequenas prioridades, e que a gente deixa passar mesmo, né, no nosso dia a dia. Porque muitas vezes esse pai, essa mãe chegam extremamente cansados. É natural. Né? Eu também chegava. Todas nós aqui somos mães. Então, a Aline é mamãe? Sim, sim. A Aline é mamãe. Então, todos nós aqui, a gente sabe como é que é isso. Então, eu cheguei cansada, mas o meu filho necessita da minha atenção, minha prioridade. Então, o que eu posso fazer, então, quando eu chego cansada e preciso aí, mesmo assim, demonstrar esse amor, esse afeto, construir essa conexão com o meu filho? Porque senão isso não vai existir. Essa conexão vai ficar quebrada. Então, vamos lá para a cozinha, vamos lá fazer o jantar juntos, aquecer, vamos fazer um bolo, ou preciso lavar uma louça, você colabora com a mamãe? Você fica comigo então e só faz companhia? São coisas simples, mas que a gente no dia a dia não pensa, não se lembra. Mas são coisas simples. Eles gostam muito de ver série, né? Ou mesmo jogar videogame. Senta para jogar um videogame com seu filho. Qual é o problema? Senta para assistir a série que ele tanto gosta e você não sabe nem o assunto que é, né? O que está abordando ali. Senta com ele, faz um balde de pipoca, pega um copo de suco, água, enfim, o que vocês gostam. Mas construam essas memórias. Isso é importante. E é no dia a dia. Não é nada excepcional que precisa... Isso não dá para terceirizar. Isso não existe. Essa é uma geração que precisa aprender o óbvio. O óbvio. O óbvio. A gente tem que falar do simples. E eu queria perguntar para você, que viu tantas gerações
Você teve a experiência tanto como professora nas escolas, de escolas particulares, escola pública e na igreja. É fundamental existir um culto. As pessoas pensam que culto é só a liturgia do culto de domingo. Mas colocar a mesa é um culto de adoração. Vamos tirar esse lençol do varal. Como é um cultinho? Como se faz um culto em família? Você disse que não adianta chegar lá só no domingo. Nos ajuda aqui a inspirar. Como é um culto? Então, Ana Beatriz, um culto é você sentar ali, trazer um tema, né? Você pode pegar um tema da atualidade e trazer ali para discutir em família, né? Orar juntos, ler a palavra juntos, são coisas simples, né? Então, você pegar uma situação que está ocorrendo no mundo e, em cima disso, você dissertar ali junto com os filhos. Porque ali você está trazendo coisas, eles vão acabar falando coisas que estão dentro deles, mas com pequenas coisas informais. Né? Porque muitas vezes você fala, vamos fazer um culto, louvor, né, pregação e apelo. Não é nada disso. É pegar. Hoje a gente tem até materiais que ajudam, né, os pais a usarem ali com os filhos. Mas não é nada elaborado. Vocês têm esse momento em casa, nas famílias de vocês? Então, Você eu tenho, na verdade, agora a gente começou, como o meu filho mais velho, ele trabalha o dia inteiro e faz faculdade à noite, então o que, que a gente está fazendo? Quando ele chega, nós oramos os 4 juntos. É o que, no momento, dá para fazer. São fases diferentes, né? São Como é fases para você com filhos grandes? Olha, a mesa. A mesa já é um culto, né? Sempre, na verdade, da minha família, né? Eu sou de uma família pequena, mas o meu pai, ele sempre, quando ele falava assim, vamos para a mesa, né, com a voz mais forte, né? E nós esperávamos a refeição dele acabar para todos saírem. Então, eu levei isso para o meu lar. Então, hoje estão fazendo faculdade, estão estudando, mas aquele momento do café da manhã não é um café da manhã de final de semana, mas é um momento onde nós oramos, ouvimos, né? Eu tenho 2 filhos já numa fase adulta, né? E uma filha mais falante, que vem no carro falando muito, mas um filho mais quietinho, que a mesa é um lugar onde ele coloca como foi o trabalho. Então, assim, eu sempre tive a mesa como algo inegociável na nossa casa. Curativo. Curativo. É cura. Sabe, Ana Beatriz, vocês estão falando aqui e eu estava lembrando, né, que eu, quando criança, nós tínhamos isso. Então, eu lembro da minha avó fazendo todo domingo macarrão, receitas, né? fazia massa. E a gente participava. E quando você tem isso, você carrega para si e você vai levando para as outras gerações. É interessante, né, Adriana, que agora tem restaurantes chamados comfort food. Comida confortável é o quê? É aquele quentinho no coração. Então, o que nós estamos propondo aqui, trazendo, são coisas muito simples. Todas nós temos família, todas nós temos nossas circunstâncias. E o que nós estamos dizendo é tempo, entrega e qualidade. Não é? E estabelecer, né? Estabelecer o contrato que a gente fala da nossa família. Né? Tem uma constituição, não tem? Como que é não terceirizar? Cada família tem a sua cultura. O meu filho Miguel agora está trabalhando e é interessante ver que diz que lá no trabalho dele não pode falar saúde quando espirra. Eu falei, é a regra deles, é assim que funciona lá. E aí ele perguntou, e aqui em casa posso continuar falando? Eu falei, pode. Então é exatamente assim, cada casa na educação por princípio tem constituição. Qual é a regra? Então qual é a regra na igreja? Qual é a regra? E qual cadeira você senta? Muitas famílias estão em cadeiras trocadas. O pai na cadeira da mãe, a filha mais velha sentada na cadeira do pai, e isso é uma terceirização dentro do lar, não é? Você percebe isso muito claro? Muito,
muito. Então, trazer essas figuras, né, paterna, materna, para seus devidos lugares é importantíssimo para a construção dessa identidade dessa criança. Existe nesse momento uma ideologia sendo martelada na cabeça das pessoas, nos filmes, nas músicas, em todos os lugares. E os homens e as mulheres precisam ter muito definido o que é a hombridade, o que é ser mulher, e muitos estereótipos estão sendo criados. E os filhos, em idades distintas, não estão entendendo. Isso é do pai, isso é da mãe. O pai está frágil, a mãe está forte. Como cada um de nós, na percepção da terceirização, pode estabelecer, tanto com a escola, quanto na família, quanto no Ministério Infantil, quanto na terapia, como vocês podem nos cooperar para dizer, olha, vamos estipular e estabelecer papéis muito claros. Como é que você faria isso no consultório? Como é que você faz? Primeiro, Ana, eu preciso trazer essa realidade para eles. Né? Muitas vezes é obscuro, né? Isso. Confuso. Não percebem que estão trocados ou que eu estou exercendo uma função do meu marido ou vice-versa. Eles não percebem, então eu preciso construir, eu preciso que eles percebam, enxerguem isso. E aí tomem o seu lugar de volta. Né? A gente fala assim, toma o seu lugar de volta como pai. Toma o seu lugar de volta como mãe, é sua responsabilidade. Você não pode terceirizar. Não. Isso é inalienável, intransferível. E pesado, muitas vezes, a maternidade, sim, mas é minha responsabilidade. Não é da igreja, é minha. Então, a educação espiritual do meu filho, a responsabilidade é minha e não da igreja. Quem vai dar conta disso? Sou eu. Entende? Então, trazer essa realidade é muito importante. E tem uma coisa que funciona muito e que é simples, que é um pouco óbvio, mas é essa escuta sem julgamento, essa escuta com misericórdia. Como você vai identificar questões no seu filho sobre identidade se você não tem uma escuta ativa, ou se você tem uma escuta que julga o tempo inteiro? Ele vai o quê? Calar. Você não vai acessar esse coração. Então, que nós, mamães, é o que eu proponho, tenham escuta sem julgamento, essa escuta com misericórdia, como Deus olha para nós quando erramos, inclusive. Deus nos olha com misericórdia. Então, que nós possamos olhar para os nossos filhos com esse olhar de misericórdia, quando eles erram, entendendo e sabendo, tendo a certeza que eles estão tentando fazer o melhor, construir o melhor. Isso vai nos ajudar, isso nos possibilita muito a continuar acessando esses corações. Porque se a gente gera um bloqueio, a gente não acessa mais esse coração desse filho. Então, a minha voz, ela precisa continuar acessando esse coração. Isso é tão importante, porque a igreja tem um fundamento desse alicerce dessa casa. Muitas vezes eu pequei e errei com a minha filha mais velha, no sentido de, a hora que eu precisava ser escuta, eu era um sermão. E isso afastou ela. Eu tenho 3 filhos, e eu aprendi isso na segunda, no terceiro, e assim, vocês já viveram isso que eu estou falando? Ana Beatriz, uma coisa que eu acho também que a gente tem que ressaltar, né? É que nós temos que ensinar para os nossos filhos quem são as autoridades na casa. É fundamental. Porque já aconteceu comigo, por exemplo, de eu estar trabalhando, meu marido também, e meu marido perde emprego. E aí, só eu trabalho. E como fica a cabeça dos filhos vendo isso? Então, se eles têm essa autoridade muito bem definida na mente deles, né? Então, eu acho que aí é menos perigoso essa inversão de papéis. Mas é uma coisa que precisa ser muito trabalhada, né? Porque aí a criança que é pequenininha, por exemplo, está vendo a mamãe sair para trabalhar e o papai ficar em casa. Ela não entende que o papai está desempregado, está procurando emprego. Então, eu acho que a gente tem que definir muito bem os papéis, né? A escola ajuda nessa definição clara, regras claras? Ajuda sim. A escola, por ser confessional, nós prezamos pelo padrão bíblico familiar. Então, assim, o que nós trazemos, o que a Bíblia diz sobre as famílias? Qual é o papel de cada um? Né? E se eu ensino isso para a criança, dentro daquilo que é proposto,
que está dentro da BNCC, trazer sobre esses aspectos, principalmente de família, fica mais fácil, né? Eu falo que lá na escola nós temos alguns projetos importantes. Um deles é a oportunidade de serviço, e a gente sempre preza, né, que na fila o menino dá o lugar para a menina, né? A gente preza por esse mostrando que não é medir força, né? Mas é o papel de cada um. Então a gente consegue, né, dentro daquilo que é proposto, ensinar. Mas eu queria falar sobre, porque assim, a escola tem 3 ciclos, né? Então eu estou falando da educação infantil, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa terceirização que acontece na escola dos maiores, né? O que a gente percebe é que se uma criança pequena ela rala o joelhinho, a dor fica evidente, fica muito mais fácil de ter um acolhimento, seja da família, né? Ai, meu filhinho. Só que essas crianças vão crescendo e quando chega lá na frente, essa dor muitas vezes não é o joelho ralado, ela está... Coração partido. Coração partido, está lá dentro. E aí a gente percebe assim, a criança desenvolveu autonomia, né? Ela já está lá na adolescência, lá nos anos finais. E aí, às vezes, o pai faz uma leitura, eu não preciso estar tão perto, né? Ele já faz. Isso fica muito evidente quando nós chamamos essas famílias para uma reunião de pais. Então, não há uma questão de os pais virem com tanta frequência, porque existe uma falsa ilusão que eles cresceram e que eu não preciso, talvez, ali acompanhar, porque ele já faz a lição de casa sozinho, né? Mas a gente percebe a necessidade de ter esses pais presentes justamente porque a gente está falando de questões emocionais, né? Eu falo que, como mãe, minha preocupação com os meus filhos quando pequeno era o machucado, mas quando cresce, você tem que estar mais perto, por essa dor não ser evidente, e aí a gente está falando de coração, né? Então, nos anos finais, a gente percebe essa impressão que os pais têm que eu não preciso acompanhar tanto. E aí nós, como escola, nós chamamos e sinalizamos que é importante o acompanhamento deles, né? Para que nós possamos ajudá-los nas questões socioemocionais. Isso não se terceiriza. Isso não se terceiriza. Deixa eu te perguntar uma coisa, Adriana. A família é fundamentada, organizada através do nosso norte, que é a Bíblia. Ela que vai definir os papéis, nos fazer entender. E nós temos o Espírito Santo. A nossa alegria aqui, que nós fomos encontrados. E que se tudo der errado, o Espírito Santo vai te convencer e falar assim, olha, você tem o apoio da escola, você tem o apoio de outras famílias, você tem a igreja e você tem o recurso de terapias. Como você pode ajudar? Porque os filhos no cultinho, no Ministério Infantil, eles são a impressora 3D dos pais. Muitas vezes não são os filhos que têm problemas, são os pais. E vocês têm essa capacidade de acolher e falar, olha, existe um caminho a vocês seguirem. Como é que vocês fazem isso? Então, Ana Beatriz, você sabe que eu estava lembrando aqui de algumas situações, né, que eu já passei em toda essa minha trajetória. E muitas vezes a criança, na hora de pedir oração, ela vai com a maior da sinceridade e fala, olha, você pode orar pelo meu pai, pela minha mãe, porque eles brigaram em casa. Então, a criança ela não tem esse filtro. Ela vai e ela fala. Então, nós, como igreja, nós também temos que ter um papel de eu não vou ficar acusando o pai, ou ficar, né, olha, seu filho falou que você brigou hoje. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é acolher a criança, é fazer com que a criança se sinta amada e que nós vamos orar por aquela situação. E o mais importante é ela ver que aquela oração dela deu resultado. Então, muitas vezes a criança volta para nós falando, olha, aquela oração que você fez deu resultado. Que lindo isso. Então, isso não tem preço, né? Tem valor. Muito. Tem valor. Muito. Nós somos o Ministério de Formação Acadêmica e é uma honra sem igual estar aqui reunido com 7 ministérios diferentes, porque nós somos multiforme graça, cada uma aqui esteticamente, fisicamente diferente,
mas no fundo todos iguais. Todos com os mesmos anseios, com as mesmas buscas. E o que nós queremos trazer nesse programa aqui, nessa sala, nessa roda de conversa, é a esperança. Há esperança. Há pessoas que estão aqui de braços abertos, como um dia eu fui acolhida pela escola, fui para a igreja, fui para a terapia e estou aqui sentada falando, Jesus, o que o Senhor tem feito? Até que ele volte. Pastor Paulo Oliveira, de glória em glória. E a misericórdia se renova todas as manhãs. Então, quando alguém for te procurar e tiver com a terceirização exacerbada, o que é que você vai dizer para eles? Agora, já concluindo, nós temos aqui nos nossos finalmente, eu queria te perguntar, quando alguém te procurar na escola, acima de tudo, você é uma cristã, como é que você vai tratar essa família? A primeira coisa que nós fazemos é acolher. Nós acolhemos e definimos qual é o papel de cada um, né? E me proponho como escola a ajudá-lo, né? Então, esse é o nosso primeiro... A sua porta está aberta. A minha porta está aberta, né? O acolhimento, entender a necessidade, definir qual é o meu papel e o papel da escola. Eu acho que esse é o começo, né? Para que nós possamos firmar uma aliança. Eu vou deixar a família por último, tá? E para você, Adriana? Então, Ana Beatriz, eu acho que a gente, como igreja, tem que acolher não só a criança, acolher a família. E o mais importante de tudo isso é você saber que você tem que ter, né, como referência a palavra de Deus. Amém. Para todas os seus anseios, as suas dúvidas, as suas dificuldades, tenha a Bíblia como referência. Ela diz tudo. Você está enfermo, você vai lá, ore, né, para que os enfermos sejam curados. Você está com medo? Tem versículo para medo. Você está com desespero? Tem versículo para desespero. Ou seja, a palavra de Deus é a nossa referência, é o nosso norte. E é lâmpada né? para os pés, né? Porque no passinho. E faz cego enxergar, surdo ouvir. Né? Nós já fomos cegos e surdos. Sim. Então, queria te agradecer as portas abertas do Ministério Infantil, da escola, e no seu consultório, no seu aconselhamento, e você como co-líder do Ministério Infantil. A minha direção aqui, o que eu queria deixar para todos os pais aqui, famílias, é que vocês, em relação à terceirização, é que vocês tenham o olhar para essa criança, para esse filho, lembrando que ele é um ser de corpo, alma e espírito, e não focar somente olhando para ele e se preocupando e investindo na terceirização como com resultados de carreira, inteligência, físico, academia, mas olhar para ele nessas 3 esferas. Ele é um ser humano, corpo, alma e espírito. Então, que os pais possam investir nisso, nessa construção. E isso vai facilitar o desenvolvimento dessa criança, que aprende e registra com pequenas coisas, mas reais, não só faladas, mas vividas, vivenciadas dentro do lar. E você, família, que representando todas as mães, você está mais aliviada? Eu estou aliviada e o que eu deixo aqui para as famílias é que vocês peguem todas essas dicas e coloquem em prática e tornem isso um hábito na casa de vocês, porque eu vou fazer isso, com certeza. É a construção diária, passo a passo, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias é uma segunda chance. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu já estive muito enganada e eu tive todo esse recurso. Eu continuo tendo e eu quero te convidar. Se você ainda não sabe quem nós somos a Igreja Cristã da Família, formando Jesus em nós. Muito, muito obrigada por essa oportunidade. Que o Espírito Santo de Deus consiga te convencer de tudo isso que foi dito aqui. Porque ele ainda vai falar nas entrelinhas, porque há muita ajuda. Você não está sozinho. Terceirização não é... Nós não estamos demonizando a terceirização. Estamos dizendo que há solução.
há uma oportunidade. Você pode educar o seu filho, ainda é tempo. Então, muito, muito obrigada. E conte conosco, estamos só começando. Esse é o primeiro episódio da temporada do Educação em Foco.